Senhor quer revelar a seu servo. Lá em Jó, vamos abrir a palavra que está lá em Jó. Vamos ler um pouquinho, porque, como eu já disse, por si só, a palavra ela é poderosa. E ela vai falar em nosso coração, em nome de Jesus. Jó 1. Fala assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus, procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó, o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam à casa um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por ali, por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele e à sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirasse tudo o que é dele, verás que ele amaldiçoarás sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos lá um pouquinho, vamos andar lá no 3. Jó 3. (25 e 26). Fala assim: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Amém? Não fecha não, que a gente vai estar andando um pouquinho aí na Bíblia. Pois então, o Senhor, Ele me chamou a atenção dessa passagem na minha vida. Porque há um tempo atrás, eu vou estar falando um pouquinho do que Deus fez, tem feito e irá fazer. Porque sei que tudo que Deus faz é perfeito, é bom, perfeito e agradável. E o Senhor, Ele quer fazer de nós servos que possa servi-lo realmente de todo o coração. E Jó, este homem que procurava realmente não fazer nada que fosse errado.
procurava. Ele não permitia viver no erro. Jó, ele era um homem íntegro, um homem honesto, um homem que temia o Senhor, que era obediente à palavra do Senhor. E é essas qualidades que o Senhor procura em nós. É isso que Ele determinou para cada um de nós. E o inimigo tem tentado, se levantando contra as nossas vidas, para que nós possamos ser aquilo que Deus não quer que sejamos. Íntegros, honestos, temente a Deus e que procura a desviar do mal. Então, temos que ficar atentos a tudo isso, porque Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida. E para que tudo isso aconteça, vai precisar dessas qualidades em nós. E Jó, este homem que realmente temia ao Senhor, este homem que se dedicava ao Senhor, levantava de madrugada para orar por seus filhos, porque ele imaginava que poderiam os filhos ter pecado, e ele não estava por perto, e ali intercedia por eles. Esse era um homem servo, que servia a Deus, que servia aos seus filhos, à sua família, que muitas das vezes, muitos pais estão desistindo dos seus filhos, têm desistido de orar, de buscar o Senhor às madrugadas, ou até mesmo no dia a dia. E aí o Senhor nos chama a essa convocação, que nós temos que orar, interceder por nossa família, porque somos servos, e somos servos do Senhor, e precisamos cumprir o chamado. E, diante de tudo que Jó passava, este homem honesto, este homem trabalhador, este homem que temia ao Senhor, que era rico, mas que não deixava se influenciar por nenhuma dessas coisas. Ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E Satanás, por sua vez, ele, mais uma vez, queria desafiar a Deus, que Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, e que procurava não fazer o mal, porque ele era rico, porque não faltava, ele tinha uma família linda, tinha bens, gados, e tinha servos que serviam, e ali ele desafiando a Deus, que ele era só isso, porque ele tinha tudo isso. Mas o Senhor, ele permitiu que Satanás fosse testado, que Jó fosse testado por Satanás. Porque Deus, ele conhece cada um de nós, como ele conhecia Jó. Ele sabia que o coração de Jó era realmente este coração que temia Deus, que era bom e honesto, e que se desviava do mal. E aí, o Senhor permitiu, como nós lemos aqui, o Senhor permitiu que Satanás fosse tentar Jó. E vamos mais um pouquinho, que fala... E fala 1:13. Que um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: Raios caíram do céu
e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Imaginem só, em um só dia, tudo isso aconteceu na vida de Jó. Mas você me pergunta, Jó era um homem temente a Deus, um homem bom, um homem honesto, um homem que procurava não fazer nada de errado? Por que tudo isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Porque Deus permitiu. Porque Ele quer revelar a nós, através de todas as provações que passamos, que somos verdadeiros servos do Senhor. Sem nós passarmos por tribulação, provas, nós não vamos experimentar Deus. Nós não vamos entender o plano que Deus tem para nós, o chamado que o Senhor nos deu. O Senhor, Ele não nos chamou com um espírito de covardia. O Senhor, Ele nos chamou com um espírito de força, de autoridade. O Senhor, Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores. Nos chamou por cabeça, não por cauda. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. Por isso Ele sabe quem você é. E Satanás, ele não te conhece desde o momento que ele começa a tentar a sua vida. E aí, se eu e você permitirmos que ele nos destrua, realmente, ele vai ter a razão. Mas se nós mantermos a nossa fé, como Jó, aquele homem que servia ao Senhor, mesmo sem saber que ele era o verdadeiro servo, porque foi revelado a ele que ele realmente era um servo do Senhor. Ele sabia que ele se desviava do mal, que ele era um homem bom e honesto, mas ele só soube que ele era realmente um servo do Senhor quando ele passou por tribulação. E muitas das vezes nós passamos por tribulação na nossa vida, achamos que, o Senhor não está olhando para o que eu estou passando, está demorando o Senhor a agir. Por que eu estou passando tudo isso? Você é servo. E servo, ele tem que estar sempre como uma atalaia, um homem que vigia, uma mulher que vigia. Está atento a tudo o que está acontecendo. Ele não pode baixar a guarda. Eles têm que estar sempre prudentes, porque é assim que o Senhor nos chama. Não para vacilar, mas sim para erguer a nossa cabeça e ir seguindo à frente, porque o Senhor é conosco. E quem será contra nós? Se o Senhor diz a tua palavra, e nós devemos tomar posse. Nós temos que tomar posse verdadeiramente no nosso coração, não é simplesmente de qualquer forma. Porque Jó, ele foi tentado. Em um só dia, você imagine você passar tudo isso em um só dia. E Jó foi tentado por um só dia, todas essas coisas, mesmo assim. Ele não desistiu de servir ao Senhor. Ele não desistiu de adorar ao Senhor. E naquele momento ali, que ele soube de todas essas notícias, qual foi a reação de Jó? Jó, fala lá no capítulo 1, 20, fala assim: então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, adorou a Deus. Adorou a Deus. Adorou a Deus. Adorou a Deus. Que
que é digno de toda honra, de toda glória. E o Senhor diz na tua palavra que é poderosa. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável. E o Senhor diz na tua palavra ainda mais, que em tudo devemos dar graças ao Senhor. Mesmo diante de uma prova, que você acha que você não vai resistir, que você não vai conseguir, você tem que perseverar até o fim, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. A vitória é sua, a vitória não é de Satanás. A vitória é sua, é da sua família, é de tudo que Deus te deu. Você não vai desistir, você não vai recuar. Você é servo, e servo, ele sabe quem serve. Ele serve ao seu Senhor. E o seu Senhor é poderoso. Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Porque Ele é Deus, e Ele que fez todas as coisas. E se tudo é dEle, por Ele, e são todas as coisas, por que temeremos? Por que vamos temer se nós estamos com o Senhor? Qual batalha que o Senhor não vai resistir, não vai vencer? O Senhor é contigo, homem e mulher valorosos. Não é tempo de você arregaçar as mangas e dizer, não é tempo de você cruzar os braços. É tempo de arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eis-me aqui para o teu grande chamado, porque eu quero te servir. Eu quero te servir, Senhor, usa-me, ó Deus. Não deixar que o inimigo roube de você o trabalho de Deus. O Senhor não te chamou simplesmente para você cuidar de casa, simplesmente para você trabalhar. O Senhor, Ele te chamou para você ir muito mais além daquilo que você pensa e imagina. É muito mais daquilo que você pensa e imagina. O Senhor tem muito mais, porque Ele que te formou desde o ventre de sua mãe. Ele sabe, te conhece, Ele formou cada detalhe. E nesse detalhe Ele soprou em você. Ele soprou em nós. Ele soprou em nós. Tão soberano, que hoje nós temos vida. Este ar que respiramos, que podemos sentir, foi o Senhor que nos deu. E você só é vivo porque o Senhor tem permitido você estar vivo. Viva. Então não é da sua excelência estar vencendo algo, não. É do Senhor. É tudo para Ele. E é Ele que te chamou para isso. Então não é tempo de você desistir, não. É tempo de você continuar. Senhor, mas está difícil. Continua. Senhor, eu não consigo. Continua. Senhor, eu não aguento. Continua. Senhor, o que eu vou fazer? Continua. O Senhor manda você caminhar. O Senhor, Ele te chama para caminhar. Servo, ele não fica parado. Servo, ele faz. Servo, ele está sempre à disposição do Senhor. Servo, ele sabe quem ele escuta. Servo, ele entende o que o Senhor fala através do Espírito Santo. Se você está em falha, hoje você é dia de você pedir perdão a Deus. Senhor, eu quero essa força em mim. Eu quero este temor em mim. Senhor, eu quero que o Senhor avive em mim esse sopro de vida. Esse sopro que me dá vida. Eu não quero somente entender a palavra, eu quero compreendê-la, eu quero vivê-la, eu quero praticá-la, Senhor. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Eu não sou melhor, você não é melhor. Nós somos, em nome de Jesus, filhos, herdeiros, cordeiros de Cristo, embaixadores do Senhor nessa terra. Precisamos fazer o que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode fazer através de nós. Você e eu, nós precisamos. Se está ao seu alcance fazer, faça. Se não está, peça ao Senhor. Senhor, me capacita.
Eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa conforme a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. O plano já está sendo feito, já foi feito. O plano é esse, que você tenha a vida eterna. O plano é que você prossiga. O plano é que você persevere. O plano é que você teme a Deus. O plano é que você rejeite o mal na sua vida. Seja forte e corajoso. Essa noite que passou, e eu tenho pedido ao Senhor, quando eu recebi o convite de estar aqui, para a glória do Senhor, não é minha, é glória do Senhor. E aí eu falei, Senhor, me fala algo que a tua igreja precisa, que os teus servos precisam. Que seja de uma maneira que eu entenda que é o Senhor. E durante a noite, na madrugada, o Senhor, eu tomei até um susto. Ele falou, fala aos meus servos, seja forte e corajosos. Seja forte e corajosos. Porque Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que vai existir momentos que você vai sentir fraco. Vai existir momentos que você vai querer fazer e você vai sentir fraco. Senhor, eu não consigo, eu estou me sentindo fraco. Aí o Senhor diz, revela o seu coração. Quando você se diz fraco, aí que você é forte. Porque você vai estar no Senhor, buscando a presença dEle, enraizado nele. E aí você vai ter a força que você está precisando no momento. E corajoso, porque vai ter medos que vai tentar te fazer com que você pare. Mas o Senhor fala, você não vai ter medo. Você vai ter coragem, e coragem você enfrenta, porque você sabe quem é o seu Senhor, o seu Criador. Nós temos um Criador, um Redentor que vive, reina e governa, e que está a todo tempo a nosso favor, porque Ele diz que Ele não nos abandonará em momento algum. Ele estará conosco até a consumação do século. É a palavra do Senhor. Então você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aquele que pode todas as coisas. E aquele que pode fazer muito mais do que tudo nessa vida. Então não fica preocupado. Como eu vou fazer? Busca a face de Deus. Busca o entendimento que Deus está dando para vocês. Só de vocês estarem aqui, nós estamos aqui, nós vencemos um gigante. Foi feita uma batalha, mas essa batalha nós somos mais do que vencedores. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Vocês estão aqui. Vocês não estão num leito de hospital. Vocês estão aqui com saúde. Muitos queriam estar aqui, mas por motivo e outro não está. Mas você venceu a estar. Glorifica o tempo todo, porque o Senhor, Ele é o Deus da sua vida. E o inimigo, ele fica furioso quando nós honramos a Deus. Porque quando nós honramos a Deus, nós estamos dando glória ao Senhor, que é digno. Nós estamos reconhecendo o Senhor que Ele é na nossa vida. E esse Senhor que faz e cuida de nós e toda a nossa família. Ele sentiu tristeza, muita tristeza mesmo, mas ele não deixou isso atacar a fé dele. Jó, ele perseverou, porque ele sabia em quem ele estava crendo. E ele continuou avante, ele continuou, mesmo com tanta tristeza, não acreditando de tantas tribulações num só dia, porque Satanás, mas ele não desistiu.
Ele não desistiu. E lá em Jó 43, vamos um pouquinho a mais. Se a gente puder, gente, é tão bom. Se vocês puderem ler o livro de Jó, isso traz assim, uma força tão grandiosa na vida da gente. Depois, amanhã, vocês podem ler que, gente, é muito rico aquilo que Deus vai ministrar no seu coração. 43 ao 5 fala assim. Não, desculpa. Vamos ler o 38, porque o Senhor ele vai falar a respeito daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode fazer, para que Jó não fique em tristeza, se lamentando. Jó, ele não murmurou, não pecou, mas ele por um momento de tristeza, ele quis se defender de tudo aquilo que estava passando na vida dele. E aí o Senhor, ele veio de encontro a ele. É a mesma coisa nós, quando nós estamos passando por algum problema. O Senhor, ele, o tempo todo, Ele quer falar o nosso coração. O tempo todo, Ele quer falar que Ele é com você e que você não está sozinho. Aí fala assim no 38. Depois de tudo, né, que Jó passou, depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Porque Deus ele não deixa um servo dele sem resposta. Ele fala, ele ministra, ele quer te encorajar diante dessa prova que você está passando, para que você não venha desistir de ser servo. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. O 4 diz assim: onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi o que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que sustentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até a este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, algumas vezes na sua vida você ordenou que viesse a madrugada? E assim começasse a um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos céus em esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro? Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Redonda, se é que você sabe tudo? De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar? Depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já nascido com um mundo, sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você, numa vez, visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra?
que ficam reservadas para o tempo de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e depovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e a geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar uma corda às estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Vocês podem fazer aparecer as 3 dalvas ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem aplicadas na terra? Como devem ser aplicadas na terra? Eu vou parar por aqui, porque vai até o 39, sobre a grandiosa obra de Deus. Aquilo que Ele pode fazer, que o homem nenhum pode fazer. Então, o Senhor criou tudo. O Senhor, Ele fez tudo. O Senhor, Ele tem poder de fazer todas as coisas. Por que você vai ter medo daquele que foi derrotado, daquele que foi destruído? Não temem aquele que pode fazer por você. Não desespere. Não desespere, porque o Senhor é contigo. E essa palavra que fala do 38 ao 39, aqui está sendo falado da gloriosa mão do Senhor sobre nós, sobre a face da terra, sobre a criação, de tudo que Ele tem poder. E aí, Jó, ele fala assim, no 40 agora. Do 40, 3, 4 e 5. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valo nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Lá no 42, o Senhor diz assim, a resposta de Jó. Em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e respondeu às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Como Jó, ele passou por tudo isso, ele lamentou de tristeza. E ele ficou com aquela defesa, por que ele estava passando, mas ele não murmurou em momento algum de pecar. E aí, mas ele não sabia de viver com Deus, aquilo que ele estava vivendo. Através daquilo que ele passou, daquela provação de Satanás na vida dele, ele pôde reconhecer Deus. Tudo que você e eu passamos, se nós enxergarmos a Deus, nós veremos a sabedoria de Deus, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Então, essa palavra veio de encontro à minha vida,
porque eu passei por um momento de luto. E quando eu passei por um momento de luto, o Senhor falou, através dessa palavra ao meu coração, que muitas das vezes eu passei um luto, vou falar aqui, muitos me conhecem, outros não. Há 10 anos atrás, eu era casada, sou mãe de 4 filhos, e o meu esposo, na época, faleceu. Eu estava grávida da Júlia, e foi algo assim que eu vivi na minha vida, que não foi fácil. Não foi fácil. E diante daquela luta que eu estava vivendo, o Senhor, Ele passou de uma forma na minha vida que realmente é essa palavra. Antes eu conhecia só para ouvir falar, mas agora eu te vejo. Gente, quando o pai dos meus filhos faleceu, Janiel, eu falo, sou sincera a vocês, que eu era cristã de ouvir falar de Deus. Mas quando houve tudo aquilo, eu falei, Senhor, agora segura nas minhas mãos. Eu só tenho o Senhor para me dar todo o suporte que preciso. Sei que quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, em tudo eu te dou graças. Naquele momento, o Senhor já estava revelando a mim que Ele estava cuidando de mim. E que eu não estava sozinha naquele momento. Que Ele estava segurando as minhas mãos, ao ponto de que eu iria caminhar, e no momento que eu caminhasse e não visse o cuidado de Deus, Ele iria me pegar no colo. E foi assim que aconteceu. O Senhor, eu estava grávida, e o Senhor, Ele veio de encontro à minha necessidade, como Ele é com a sua necessidade. Ele não te desampara, o Senhor é contigo. Você é forte. E quando eu passei por isso, o testemunho é bem longo, mas vai ter um momento agora de eu poder falar de tudo. Mas eu sei que uma coisa eu dizia, Senhor, eu vou viver para a Tua glória. Eu aprendi que eu amava a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que meus filhos. Eu amo a Deus mais do que meu esposo. Eu amo a Deus mais do que tudo. Eu pude aprender que Ele é tudo na minha vida. Que mesmo eu grávida, com 3 filhos, já na fase de adolescência, eu não estava sozinha, porque o meu Criador estava comigo, e Ele sabia o que eu iria passar, e que eu não estava enfrentando nada sozinha, e que eu não tinha capacidade humana, mas eu tinha capacidade de Deus na minha vida. Para suportar a dor, para suportar tudo que eu enfrentei e passei. E quem sabe, e quem passou comigo, sabe o que eu estou falando. Ia pessoas lá me consolar e saíam consoladas, porque o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E eu não desisti do meu Senhor, da minha fé. Foi os momentos mais que eu vi a glória de Deus na minha vida. Eu dormia com o Senhor, amanhecia com o meu Senhor, passava o dia com o meu Senhor. E ali era revelado o oculto e o escondido, que só para os servos do Senhor pode ser revelado. Em momento algum eu dei depressão. Faltava 1 mês e meio para mim ganhar a Júlia. E não precisei de tirar ela antes, porque o Senhor estava comigo. Não precisei pedir nada a ninguém,
Porque o justo é sustentado pela mão poderosa do Senhor. Eu não conhecia e não sabia o quanto eu era amada pelo meu Senhor. E naquele momento eu pude ver, eu pude sentir Deus face a face comigo, falando ao meu coração que Ele estava ali me carregando no colo, porque já chegou o dia de não somente pegar na tua mão, mas te pegar no colo. Porque tinha dia que eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor, Ele me sustentou. Ele me deu todo aquele carinho que precisava. Ele foi o refrigério da minha alma. Ele foi aquilo que eu precisava. Ele diz, eu sou o grande eu sou da sua vida. Porque eu vou temer a dor, porque eu vou temer ao luto, porque eu vou temer a saudade, se eu sou contigo e a minha graça te basta. Eu estava debaixo da graça do Senhor. E eu conheci um Deus vivo. Não somente que está aqui na palavra, mas um Deus vivo. Um Deus que está presente no nosso meio. Um Deus que Ele pode, e muito mais daquilo que você pensa e imagina. Você não pode chegar onde Deus chega. Não teme, seja forte e corajoso. O Senhor diz na palavra dEle ao meu coração, não é mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É esta palavra rema para as nossas vidas. Você um dia aceitou Jesus, você aceitou e batizou, você concordou com Jesus na sua vida. E você diz, eis-me aqui, Senhor. E naquele momento que você fez tudo isso, o Senhor diz, não é mais você quem vive, Bruna, mas Cristo vive em você. O Senhor vive em você. O Senhor exala em você o cheiro agradável. O inimigo sabe a força e o poder de Deus na sua vida. Às vezes nem você mesmo sabe. Não deixe nada te parar. Não deixe nada te pôr medo. Eu tenho medo de servir a Deus, eu tenho medo de orar para as pessoas, eu tenho medo de fazer algo para o Senhor, porque pode vir retaliação. O 38 e o 39 do capítulo de Jó diz quem Ele é. Diz toda a criação de Deus. Diz quem é a suficiência de Deus. Diz quem é a sabedoria de Deus. Permanece firme. Seja forte e corajoso, não tema a mal algum. Se o Senhor é contigo, quem será contra ti? Permanece firme, inabalável, a sua fé. A fé que é enraizada em seu coração, Satanás não pode tirar. O Senhor te deu, nos entregou, é viva na nossa vida. É isso que vai te permanecer na batalha que você enfrentar. E depois de tudo, daquela cura que o Senhor fez ao meu coração, eu falei, Senhor, só tenho que viver para a tua glória. Quem sou eu, se não for para viver para a tua glória? E aí eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, porque Ele é o meu Senhor. E o Senhor diz na tua palavra, Oriande Cantaramanaias, que como somos servos, nós não somos somente servos, somos amigos de Deus.
O Senhor te chama como amiga de Deus, como um amigo de Deus. Se você tem um amigo que está com você, não teme, seja forte e corajoso. Não fique com medo de servir ao Senhor. Maior o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor te chama como valente, como homens e mulheres valentes, corajosos. Não permita que o inimigo diminua isso na sua vida. Quando vier tribulação, não é fácil, porque eu sei o que eu estou falando. Criando 4 filhos, nova e viúva, filhos adolescentes. Hoje eu sou avó. E aí, tudo isso, falei, Senhor, será que eu vou conseguir? O Senhor vai. Não é fácil, mas você vai conseguir. Somente crê e verás a glória de Deus. Somente crê e verás a glória de Deus. Somente crê e verás a glória de Deus. O Senhor, Ele te chama para uma grande obra. E esta obra que o Senhor te chama, Ele que vai te capacitar, porque a palavra do Senhor diz que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor vive em você. E a palavra de Deus é poderosa. Não duvide do poder e o agir do Senhor. Deixa seguir aquilo que Deus quer na sua vida. Rejeita o mal. Seja um servo fiel, bom e honesto. E aí você vai ver o que Deus irá fazer. Que não venha ter os impedimentos para você perder a fé, mas que venham os impedimentos, sim, mas para você reconhecer quem é Deus na sua vida. Quem é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor que vive, reina e governa. Aquele que fala, aquele que age e aquele que pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. E no final aqui, no livro de Jó, fala no 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. E também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Genina, a segunda chamou a Cássia, a terceira de Querem, a Puque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como a filha de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Amém? Eu não tive mais 7 filhos e 3 filhas, mas o Senhor restaurou a minha sorte. Eu casei novamente, o Senhor me abençoou, e hoje, para a glória de Deus, sou casada novamente, e o Senhor, Ele restaurou tudo aquilo que aconteceu. E aí o Senhor me deu uma bênção.
E para a glória de Deus, eu falo que é uma pessoa que anda comigo, que anda junta, tem a mesma visão do plano de Deus na nossa vida. E isso não tem preço que pague. A palavra do Senhor, ela é viva e ela restitui tudo aquilo que você perdeu. Então, não desanime. Não desanime. Eu, no caso, casei novamente, mas, assim, você tem passado por algo. E não desanime. Não desanime. O Senhor, Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Ele vai te entregar novamente algo novo, sobrenatural. O Senhor, Ele vai avivar novamente a sua fé. O Senhor, Ele não permitiu o inimigo tocar, nem fazer algo, se não for para você enriquecer a sua fé. Se não for para você ficar firme. Então, continue valente, seja forte e corajoso. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé, para a gente terminar em oração. Amém, Jesus. Aleluias. Eu venho falar que o Senhor, Ele opera milagres. E o milagre que você anseia nesta noite, você vai falar com o Senhor. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desanimado, o Senhor, Ele vai te trazer restituição. Se você não está da mesma forma que você estava quando você aceitou a Jesus, quando você reconheceu quem é Ele, o Criador, o Senhor, Ele quer fazer em seu coração, nesta noite, para que você possa ser avivado novamente. Essa chama que existe em você, não pode apagar. Ela tem que continuar. Continuamente. Tem que ficar acesa. Para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, papai. Oh, Deus, fala em cada coração. Oh, Deus, existem casais, ó Deus, que precisam, ó Pai, ser restaurados para servir ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Jovens, meu Pai, que por um momento viu, ó Deus, a obra maligna e desejou. Oh, Pai querido, oh Deus, traga de volta para que esses jovens possam te servir, Pai. Te servir, ó Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ó Deus, o Senhor está acima de tudo, ó Pai. Ó Deus, que cada um, ó Pai, homem, mulher, crianças, ame ao Senhor em primeiro plano. Ó Deus, o Senhor, meu Pai, não estivesse conosco, nós não estaríamos aqui. Oh, papai querido, como nós te amamos e te desejamos, o Senhor da nossa alma. Oh Deus, obrigada Jesus, obrigada Senhor, porque o Senhor é que nos traz o refrigério, é o Senhor que nos traz a força, é o Senhor que renova, meu Pai, o nosso coração. Oh Pai, somos tão pequenos diante do Senhor, mas somos tão grandes, ó Pai, diante das batalhas, ó Deus. Oh Pai querido, porque o Senhor nos chamou por cabeça. O Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nos deu, meu Pai, o chamado de ser chamados servos, ser chamados escolhidos, ser chamados embaixadores. Oh Deus, o Senhor nos deu o chamado, Pai, de sermos profetas, de sermos, meu Pai, adoradores do Senhor, que te adorem em espírito e em verdade. Ore de cantaramanaias.
Oh Deus, a tua palavra nos diz, ó Deus, que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É o Senhor que vive em mim. É o Senhor quem vive em mim. É o Senhor quem vive em mim. É o Senhor que é o meu alicerce. É o Senhor, meu Pai. Oh Deus, renova o teu povo, renova os teus servos. Oh Deus, há um chamado grandioso para cumprir o teu propósito nesta terra. Não deixe que o inimigo roube de vocês a autoridade que o Senhor te deu, te entregou. O Senhor te deu, é seu. O inimigo não vai te roubar. Você guarde, você defenda isso. É seu, é seu. Porque na hora que você precisar, o Senhor é contigo. O Senhor não vai te abandonar. Se você não negar ao Senhor, você não vai negar o Senhor. Você não vai negar o Senhor, porque Ele é o seu Criador. É Ele que te criou, é Ele que te formou. Teu coração é do Senhor, o teu corpo é do Senhor, a tua alma é do Senhor. O Senhor é que te capacita. Você é instrumento. Você é instrumento. Você é usado. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Porque é o Senhor que te capacita. Homens, mulheres, jovens, adolescentes. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que vivifica. Ele canta Ramanaias. É o Espírito de Deus que está neste lugar. Remanassuriande canta Ramanaias. Deixa Lamassuriande canta Ramanaias. Oh, papai, obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança na
Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Querido, ouvir uma história dessa, tanto a de Jó quanto a da nossa irmã, muitas vezes tem que nos fazer pensar, refletir. A Bíblia diz: se nós nos mostramos fracos no dia da angústia, quão pequena é a nossa força. Muitas vezes nós confessamos que confiamos nele, e vem uma dificuldade, a gente já esmorece, já quer chutar o pau da barraca, jogar a toalha fora, e a gente já pensa uma série de coisas. Quantos têm aberto mão da sua fé? Não dizem isso, não dizem assim: eu estou abandonando a Deus, mas isso se mostra na prática. A pessoa vai se afastando, a pessoa para de orar, a pessoa para de... aquela devoção que ela tinha já não tem mais, vai esfriando pouco a pouco. De repente ela já não está mais frequentando esses momentos de culto, que é o que aquece muitas vezes a nossa fé. E daqui a pouco se sabe que a pessoa já desviou. Às vezes por uma situação tão pequena. E nós vemos aqui, nós ouvimos aqui hoje, Jó, um exemplo. Aí você diz assim: não, mas Jó foi Jó. Aí conta aí o testemunho da nossa irmã. E se cada um que está aqui, muita gente que está aqui, tivesse oportunidade de falar, talvez nos fortaleceriam com suas histórias. Então o que eu quero deixar para você, baseado nessa palavra, Deus abençoe, Carla, é que nada pode te afastar de Jesus. Nada pode tirar você da fé nele. Porque a nossa fé é nele que nos mantém firmes. Sem fé a gente vai esmorecer. Quando ele se viu afetado por toda aquela calamidade, ele se volta para Deus. No saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para quem está do seu lado e diz assim: fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Tem luta? Ei, alguém falou para você que vir para Jesus é ficar livre de dificuldade? Alguém falou isso? Fala a verdade. Bom, se alguém falou, desculpa, mas te enganou. Aqui diz ao contrário. No mundo a gente vai passar por aflições. Mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Amém? Nosso Jesus venceu e Ele está conosco também hoje. E com certeza venceremos. Amém, queridos? Glória a Jesus. Deus abençoe. Carla, eu queria te chamar mais uma vez aqui, porque o corpo diaconal tem também uma lembrança para te entregar. Cirlei, eu te amo. Lembrando que os nossos cultos de primícias estão sempre na organização dos diáconos. Carla é nossa diaconisa. E aqui, vamos aplaudir a Jesus, olha aí. Glória a Deus. Marcilei vai orar pela Carla. A graça e paz, igreja. É uma lembrancinha, Carla, mas foi feita com carinho, tá? Do corpo diaconal. Que Deus continue te sustentando na obra dele, te abençoando, né? Não é pagamento, porque nada paga, né? A recompensa vem de Deus, mas foi feito com carinho, né? E o corpo diaconal preparou com muito carinho para você. E nesse momento a gente vamos fazer uma oração para Deus continuar abençoando a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o seu nome, pedir a tua bênção sobre a tua filha que aqui se encontra. Abençoa o seu lar, sua família, seu ministério, a sua vida, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Ok. Eu queria, a Carla pediu para avisar que tem ainda 30 marmitex de feijoada. Então você pode levar, já é o almoço de amanhã, ou quem sabe a janta de hoje à noite. Querido, eu queria, antes
pedir para os nossos... Cadê o nosso time aí de boas-vindas? Queria convidar aí o João Vitor, que é o neto da Edith. Queria convidar o Arley, a Josélia, a Alana, a Lara, a Cida. Olha, esses irmãos fizeram um lanche tão especial para vocês, porque vocês são muito importantes para nós. A presença de vocês aqui é muito importante. E a gente queria convidar vocês para acompanhar esses irmãos. Tem um lanche ali embaixo que foi preparado com muito carinho para vocês. E vocês são muito bem-vindos e sempre serão. Deus abençoe. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Deus abençoe. Glória a Deus. Amado, se assente por um minuto. A gente já está encerrando. Nós estamos encerrando a transmissão agora. Obrigado você que esteve conosco, participando desse momento. Deus abençoe sua vida, sua semana, sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria chamar aqui a pastora Tássia. A gente tem 2 palavras só para dar.